Saudações, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo e desta vez iremos falar de um tema também muito interessante. Por esta razão, convido a todos a prestar atenção a cada detalhe desse estudo neste dia. Então, assim sendo, quero desta forma convidar a todos os que nos assistem aí em casa a poderem deixar o seu like, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que mais pessoas sejam alcançadas com este conteúdo. Então, hoje, pela graça de Deus, iremos falar da pressão arterial alta. Então, esta é uma doença, como é sabido, que tem atingido uma cifra, um número, não é? Uma percentagem maior a nível mundial. Então, mais de 600 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem desta doença. E, no mínimo, 300 milhões de pessoas morrem, não é? Em todo o mundo por causa desta doença. Então, um terço da população adulta também, então, sofre de hipertensão alta, neste caso. Então, é uma doença perigosa. Ela não escolhe, não é, a raça, não escolhe a etnia. Então, é uma doença que aflige a todo tipo de pessoas, sejam asiáticos, europeus. Então, é uma doença perigosa. Então, a cada 8 pessoas, metade sofrem de hipertensão alta. Então, se formos aqui a avaliar um conjunto de 8 pessoas, então metade deste grupo sofre de hipertensão alta. E 2 pessoas neste conjunto estão sob controle. Então, é uma doença perigosíssima. Então, por isso merece a nossa atenção. Então, o que seria, não é, tensão alta ou pressão arterial alta? Então, a pressão arterial alta é uma doença crônica que pode ter várias origens, desde a predisposição genética até outras questões como obesidade, sedentarismo, má alimentação e estresse. Então, esta é a definição da pressão alta. Então, eu bem dizia no início, é uma doença assassina, é uma doença silenciosa que pode causar, não é, problemas cardiovasculares, assim como problemas cerebrovasculares. Então, por isso merece a nossa atenção. Então, a questão que não quer se calar. Então, será que o irmão que nos assiste sabe o que é pressão arterial alta? Então, nós vamos tentar aqui, não é, entender como é que nós podemos saber se eu sou hipertenso ou não. Então, primeiro, precisamos entender 2 pontos que nós julgamos aqui pertinentes. O primeiro ponto é a pressão sistólica. Então, o que seria a pressão sistólica? A pressão sistólica é a pressão máxima que o sangue atinge quando o coração bate e bombeia por todo o corpo. Então, este é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é a pressão diastólica. Então, o que seria pressão diastólica? É o nível mínimo que atinge entre os batimentos. Então, de forma prática, nós vamos tentar perceber. Então, preste atenção na tela. Quando a pressão sistólica é 120 e a diastólica é 80, é porque esta pressão é normal, ok? Então, se a pressão sistólica é 140 e a diastólica é 90, é porque esta pressão é alta. Então, 140 por 90 ou maior, então significa que essa pessoa é hipertensa. Então, nós precisamos de uma cifra que varia, não é? De 120 por 80, 120 por 90, que é a pressão ideal. Então, nós consideramos então, uma pressão ideal, não é? Menos que 120 por 80, 120 por 90, não é? Então, esta é a pressão ideal, pressão normal neste caso. Então, como é que nós podemos perceber que esta pessoa é hipertensa? Então, nós vamos tentar aqui avaliar alguns sintomas. Então, temos como primeiro sintoma a tontura, como se consegue ver na tela, tontura
dor no peito, dor de cabeça, sangramento nasal, formigueiro nos pés e nas mãos, sensação de estar escutando zumbido. Então, esses são os sintomas mais notáveis, não é? Então, são os sintomas mais notáveis para alguém que padece de hipertensão arterial alta. Então, quais são as causas? Porque isso é muito importante. Para nós podermos tratar uma doença, precisamos também entender as causas. Então, a primeira causa é a obesidade. Então, a primeira causa é a obesidade. Então, a segunda, o alto consumo de sal. Então, o alto consumo de sal também é uma das causas. Também o tabagismo, o consumo do fumo. Temos também o alcoolismo, o consumo de álcool e também da cafeína, também é uma das causas. Temos também as artérias obstruídas, por causa também de consumo de alimentos gordurosos, não é? Com alto teor de colesterol. Temos também a inatividade física, então pessoas que são sedentárias. Então a necessidade, nós veremos também daqui a pouco algumas soluções. Temos também o estresse, que também é uma das causas para a pressão arterial alta. Então, descobrindo todos esses fatores, o que nós podemos fazer para poder tratá-la? Será para uma forma exata de poder tratá-la? Então, nós veremos aqui em seguida. Qual seria, não é, a fórmula correta de poder combater este problema? A primeira alternativa é reduzir o que é? O peso. Então, isto é muito importante. A segunda é reduzir o consumo do sal. Também é importante para combatermos este problema pela própria raiz. Então, diminuir também a 25% alimentos açucarados, assim como também falamos do sal, e 75% de alimentos industrializados. Tendo em conta que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas hoje em dia têm uma dieta na base de alimentos industrializados. Então, se conseguirmos pelo menos uma cifra de 75%, nós estaríamos a combater este problema pela raiz. E uma também das fórmulas é prestarmos atenção na questão dos valores nutricionais para as pessoas que compram alguns produtos, não é, nos supermercados. É muito importante. Muitas das vezes nós temos notado, né, que aqueles produtos vêm com alguma informação nutricional. Então, os primeiros valores sempre elucidam o que tem por demais naquele produto. Então, devemos prestar muita atenção para não consumirmos coisas com alto teor de gorduras que pode também causar o problema, não é, de hipertensão arterial alta. Então, eliminar a 100% os produtos industrializados seria a medida ideal. Então, eu deixo esse conselho como alguém que também trabalha com a medicina, não é, natural, não é? E tenho notado vários casos onde pessoas que já tiveram, não é, esta frontalidade de poder eliminar esses alimentos de origem industrial, tiveram bons resultados. Então, eu deixo esse conselho para o querido irmão que nos assiste aí em casa. Então, também temos a questão do tabagismo, como dissemos, né? Então, devemos parar, não é? A pessoa que consome o tabaco deve parar ou eliminar o fumo a 100%. Então, deve eliminar. Então, porque ele causa sérios problemas para a pessoa que sofre de pressão arterial. Eliminar a cafeína e o álcool também é uma das opções. Redução de gorduras, frituras, leites gordos, o queijo. Então, isso é muito importante. Então, aliado a isso, nós temos também as carnes vermelhas. Então, é muito importante nós eliminarmos estas carnes vermelhas para alguém que já sofre de hipertensão arterial alta. Pese embora nós saibamos também que uma dieta, não é, na base de frutas, vegetais, não é, ela é a ideal, não é, para substituir uma dieta cárnea. Então, assim nós estaríamos a fazer o quê? A combater o problema pela raiz. Então, porque todos os produtos pobres em gordura,
ricos em fibra e também pobres em sal. Nós encontramos isto nos alimentos vegetais, assim também como nas frutas. Então, nós podemos preferir mais então, os alimentos de origem vegetal, então, que podem nos proporcionar, assim que é, então, todos estes benefícios. Então, também podemos aqui optar pelo aumento dos exercícios físicos, irá nos ajudar também a combater este problema. Nós falávamos lá, não é? Então, os sintomas acerca do sedentarismo. Então, é importante percebermos que, então, quanto mais nós também tivermos uma vida, não é, de constante atividade, isso nos ajudará a combater este problema. Reduzir o estresse é muito importante. Há pessoas que trabalham demais e acabam, na verdade, não tendo tempo também de repouso. Então, devemos também termos um tempo para repousar como forma de combater este problema. Então, participar de atividades de lazer, não é? Então, isto é muito importante, não é? Passeios entre família, então, conversas de família, irmãos, não é? De igreja. Então, isto é muito importante, nos ajuda também, não é? Então, a combater este problema pela raiz, porque há pessoas que são muito solitárias e acabam também tendo esta tendência a ter este problema. Então, nós podemos usar estas fórmulas para poder combater este problema pela raiz. Então, eu gostaria aqui também de terminar, não é, a minha apresentação desta pequena, breve dica, não é, deixando aqui uma mensagem do médico dos médicos, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Assim ele diz no livro de João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, este é o conselho que eu gostaria de deixar por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, recebam esta paz que excede todo o nosso entendimento e tenha boa saúde. Então, não se esqueça, não é? Então, de poder deixar ficar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar este conteúdo para que possa alcançar mais pessoas, porque este conteúdo pode salvar vidas. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima.